a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas, che. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. This is our story, and we are never alone. Come on, 'cause every single moment is meant to be lived. Come on. Já ouviu falar da música da dengue? A dengue é uma música que fica na água parada. Lá fora. Lá fora. Na água. Ele tem um nariz grandão. Igual do pulmão. Virar tudo de cabeça para baixinha quando chover vai ser de água. E os mosquitinhos vai lá e deixa os ovinhos. Para as pessoas podem morrer. Estamos de volta, um programa Norte Nação, agora no quadro Alô Doutor, e com a grande satisfação recebendo hoje dentro do programa o Dr. Marcos Dias Ferreira, ele que é urologista e uro-oncologista, também pertencente ao Instituto de Próstata e o Instituto Kaplan, que fica ali na Olavo Bilac, e essas informações todas a gente vai trazer para vocês aqui no programa e com exclusividade, né, participando aqui com a gente para trazer informações sobre as questões da próstata, câncer de próstata e outras questões aí da urologia que você vai ter a oportunidade de conhecer neste programa. Mas então, doutor Marcos, é claro, fazendo essa abertura aqui para a gente introduzir uma questão tão polêmica e tão pouco conhecida e com tantas informações importantes que a gente pode passar aí para o pessoal, e eu gostaria de aproveitar a sua presença no programa justamente para a gente começar informando o que é esse câncer de próstata que é tão propalado, o pessoal ouve falar, mas vamos procurar aí transmitir, né, informações de maneira que o pessoal possa entender melhor. Tudo bom? Tudo bem. Primeiramente, é um prazer estar aqui, César, com vocês, da Associação Zona Norte, podendo contribuir com mais informações sobre a questão do câncer de próstata, uma questão tão importante dentro da nossa sociedade e que tem realmente levado a vida de muitos homens, muitas vezes numa fase muito produtiva da vida, uma fase de amadurecimento, uma fase onde o homem poderia ter justamente a colocação para a sociedade de todo a sua experiência, e ele acaba tendo sua vida ceifada por uma doença que pode ter uma detecção precoce e que pode ser curada, inclusive. Realmente, essa questão da identificação precoce e da cura, eu acho que são os dois fatores que a gente deve fundamentar um pouco mais, até para as pessoas saberem como identificar quando há um câncer de próstata e de que maneira prevenir.
Perfeito. Em relação à detecção precoce, a gente tem utilizado 2 métodos que são consagrados. Os 2 métodos consagrados mundialmente são o exame de sangue, chamado PSA, dosagem do PSA, uma enzima que a próstata produz, e que é em pequena quantidade no sangue. E ela existe, claro, em grande quantidade no esperma, né, quando o homem ejacula, mas muito pequena quantidade no sangue, ela é medida em nanogramas. E essa enzima, ela, quando aparece no sangue, ela tem então uma dosagem máxima, aceita, vamos dizer assim, para a média dos homens. Em determinadas condições de doença da próstata, essa enzima aumenta muito. Então isso pode acontecer, claro, na situação do câncer, com certeza, mas também pode acontecer na situação de um aumento benigno da próstata ou mesmo até de uma inflamação da próstata. Então tem outras 2 entidades além do câncer que podem alterar essa enzima. Agora, sempre que existe alteração do PSA, a preocupação do urologista é justamente buscar saber, afinal, o meu paciente tem ou não tem câncer, né? Essa é a principal preocupação. O segundo método utilizado é o exame do toque retal, o exame da próstata, que é feito pelo ânus. Esse exame, ele tem uma importância crucial no seguinte sentido, na seguinte estatística: de cada 10 homens que nós temos o diagnóstico de câncer de próstata, e esse dado foi reproduzido inclusive aqui no Rio Grande do Sul, através de estudos que eu conduzi também junto do professor Koff ali no Hospital de Clínicas, nós observamos que de cada 10 homens que têm a detecção do câncer, 8 desses homens chegaram para a detecção através de um PSA alterado, de um exame de sangue alterado, mas 2 deles, 2 de cada 10, ou seja, 20% dos homens, o PSA era absolutamente normal. Esse homem só teve a chance de diagnosticar precocemente a sua doença porque teve a nobreza, né, a masculinidade de poder chegar e fazer o exame de toque e poder, de fato, ter a detecção através desse exame. Então, o exame de toque ele é crucial porque ele detecta pelo menos 20% dos casos de câncer que, de outra forma, não seriam detectados pelo PSA. Essa é a importância desses 2 métodos, César. Muito bem, e uma das abordagens aqui que realmente fica sempre naquela questão, você falou na hombridade, né, na masculinidade, e isso realmente é algo, uma espécie de tabu que existe em especial aqui no Rio Grande do Sul, onde se tem uma visão, né, diferenciada nessa questão. E como é que vocês estão trabalhando essencialmente esse problema? Bem, essa questão foi levada já há mais ou menos 5, 6 anos, justamente por uma ação também do próprio Instituto da Próstata, no sentido de tentar influir dentro das questões de saúde pública, e junto também com o apoio, obviamente, da Sociedade Brasileira de Urologia e de outras entidades, se levou a questão para Brasília e se conseguiu, a partir de uma ação do Ministério da Saúde, obter-se uma política, que é chamada Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Esta política hoje, César, ela envolve uma série de ações, mas são ações que nós consideramos transformadoras, porque elas justamente vão trabalhar em cima da educação, da transformação da sociedade, no sentido de que o homem possa entender que a sua saúde é tão frágil, vamos dizer assim, quanto a da mulher, e que se a mulher tem chance de viver 10 anos a mais do que o homem, né, no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, nós podemos oferecer essa 1 década a mais de vida também para a nossa população masculina. Basta que esta população tenha acesso à informação e tenha acesso aos serviços de saúde para poder efetivamente fazer detecção precoce, prevenção e, na eventualidade do diagnóstico da doença, ter a disponibilidade do tratamento. Esta é a questão. Muito bem, realmente é muito importante essa sua colocação, inclusive pertinente, não só o assunto, mas existe toda uma contingência, na verdade, em função do trabalho de informação e de desmitificar, inclusive, algumas questões que são colocadas que acabam contribuindo negativamente, né, no aspecto de inibir, inclusive, na hora de fazer esse exame de toque, que tem sido uma das questões mais debatidas e mais polêmicas que a gente tem enfrentado nesses últimos tempos. Estamos falando aqui com o Dr. Marcos hoje, né, tratando aí do câncer de próstata, dando um foco especial numa questão tão crucial e tão importante, como ele falou, aumentar a perspectiva de vida do homem, ou seja, 1 década a mais é algo a pensar com certeza, sem dúvida nenhuma. E nesse aspecto, eu gostaria de partir para uma outra questão também, que é muito debatida, que é saber
A partir de que idade isso se manifesta? De que maneira a pessoa pode, vamos dizer, o homem em si, pode perceber alguma alteração nesse sentido? Isso é muito importante no sentido de que nós possamos, obviamente, limitar uma determinada, um início de preocupação do homem, no sentido de fazer a detecção precoce do câncer, mas, ao mesmo tempo, eu te diria assim que toda a ação que a gente tem buscado hoje para a questão da saúde masculina, ela começa muito cedo. Na verdade, ela já começa no homem na infância. Pensando nesse sentido, nós temos os dados, por exemplo, do homem maduro, no seguinte sentido: quem leva hoje o homem à consulta? O que faz o homem buscar a consulta médica? Estudos da Universidade de São Paulo, a gente ainda não reproduziu esse estudo aqui, mas nós temos já o dado de que, pelo menos os paulistas, né, em torno de 92, 94, isso reproduz dados internacionais, ou seja, 92 a 94% dos homens que chegam ao urologista chegam pela mão de uma mulher, ou seja, ou é a filha, ou é a mãe, ou é a esposa, alguma mulher acaba levando, a companheira, alguma mulher acaba levando esse homem à consulta. Então, o papel da mulher, nesse sentido, no sentido da educação para a saúde masculina, passa a ser crucial dentro de toda e qualquer ação que vise reduzir as taxas de mortalidade desses homens. A segunda questão que eu queria pontuar antes de responder o início da preocupação com a próstata para o homem é a questão de reduzir a zero a preocupação com o exame de toque. Como é que a gente reduz isso? Eu sempre digo para os meus pacientes, o exame dura em média 3 a 4 segundos, então ele é muito rápido, né? Ele é tão rápido nas mãos treinadas do urologista que a gente pode fazer um paralelo com o exame ginecológico. Toda mulher sabe e vai, né, de rotina, já é hoje uma rotina dentro da saúde feminina, a mulher fazer o exame ginecológico. O exame ginecológico é pelo menos 5 minutos. Ele dura 300 segundos, né? Então, 100 vezes mais. O exame do homem é só 3 segundos, 100 vezes menos. É muito rápido, né? Então, não há por que se preocupar, né? Muito tranquilo e indolor, quer dizer, é realmente um exame muito simples, como examinar a garganta, como examinar qualquer outra parte do corpo, né? Então, é uma questão realmente de detalhe, né? A outra questão, entrando diretamente na tua pergunta, César, é a questão da idade. A idade recomendada mundialmente para prevenção, para detecção precoce é 45 anos, né? Em alguns países usam a idade de 50 anos, a partir de 50 anos, outros países, como os Estados Unidos, a Associação Americana de Urologia, usa 40 anos. No Brasil, se convencionou pela Sociedade Brasileira de Urologia, com apoio do Ministério, se usar a faixa de 45 anos como faixa de risco. A partir dali, se preocupar então em fazer o seu PSA anualmente e o seu exame de toque anualmente, uma rotina anual. Junto com isso, obviamente, não esquecer que aqueles homens que têm o histórico familiar de câncer de próstata na família podem vir a desenvolver mais cedo, né? O pai teve câncer de próstata, o tio teve câncer de próstata, ele tem que se preocupar um pouco antes, então ele se preocupa a partir dos 40 anos. E se existe o histórico de câncer de mama, esse dado também é importante, porque existe um intercruzamento genético entre as duas doenças, quer dizer, nós temos homens que tiveram mães com câncer de mama e que acabam desenvolvendo câncer de próstata. E o contrário também existe, homens com câncer de próstata cujas filhas acabam desenvolvendo câncer de mama. Então nós precisamos manter muito atenta esta correlação para também oferecer um potencial de detecção precoce até mesmo para as mulheres, né? Nesse sentido. Muito bem. Dr. Marcos, claro que essas questões todas a gente tem que trabalhar com muito carinho e procurar dimensionar cada vez mais essas informações para que as pessoas realmente tomem isso como um costume, como um hábito. E, é claro, isso vai trazer resultados positivos no sentido de ser avaliado precocemente, a questão se aparecendo alguma coisa nesse sentido, tem o tempo devido, né, e próprio para poder reverter, inclusive, essas ações nefastas em relação à questão do câncer, que todo mundo tem esse conhecimento e todo mundo, evidentemente, fica preocupado quando ouve falar em câncer. Imagina uma região tão delicada como essa que nós estamos falando hoje, né, nos genitais masculinos, né, e que realmente tem de se ter essa preocupação, porque ela é pertinente, ela é importante. E, inclusive, nesse sentido também eu gostaria de entrar em outra questão aqui que a gente tem encaminhado, o pessoal está preocupado, uma delas já respondeu, que é a questão da hereditariedade, mas o que contribui efetivamente para o câncer de próstata se instalar? A alimentação, o que efetivamente faz com que esse câncer
câncer, além da questão hereditária que o senhor colocou, se manifeste ou que ele realmente venha a surgir? Bem, primeiramente, importante desmistificar também a questão do que seria o risco da doença, né? O grande problema do câncer de próstata, na verdade, é o chamado diagnóstico tardio da doença, né? O diagnóstico na fase avançada da doença, onde aí a gente perde a chance de oferecer a cura. Se eu tenho chance de diagnosticar precocemente esses pacientes, eu tenho o potencial de oferecer cura para eles, né? Quer dizer, isso é uma coisa que é oferecida pela ciência. Nós temos hoje a chance de curar acima de 90% dos tumores de próstata que estão localizados, bem localizados na próstata, ou seja, eles não se espalharam, né? As células não foram para outros lugares, as células tumorais estão absolutamente localizadas dentro da próstata. Então a chance de cura do câncer de próstata é muito alta, contanto que a gente faça a detecção precoce. Fora essa questão, o que realmente pode vir a contribuir para a doença? O primeiro fator é a idade, César. Então, assim, todo homem tem, vamos dizer assim, uma programação para o crescimento prostático. Essa programação foi vista, inclusive, primeiramente, por estudos patológicos. O que significa isso? Homens, por exemplo, falecidos em guerras, né, foram estudados, por exemplo, homens falecidos na guerra do Vietnã, né, estudos em autópsias de homens mortos por outras causas, cuja próstata foi retirada para exame, para ver se tinha alguma doença. E se viu um percentual realmente importante de homens que morreram por outras causas, mas que tinham câncer de próstata. O que isso significa para nós? Significa, a leitura disso é que o homem tem a possibilidade de desenvolver a doença. Essa doença não significa que vá, em todos os homens, ter uma apresentação clínica importante, mas nós não temos hoje como diferenciar qual é o homem que vai ter aquela doença que vai crescer rapidamente, daquela doença que eventualmente esteja muito pequenininha, que de repente o próprio sistema imunológico dele venha a destruir e ele não precisa se preocupar com essa doença. Nós sabemos o quê? Que realmente o potencial de crescimento existe e existem vários fatores que contribuem para isso. O cigarro é uma das questões que está implicada na tumorigênese, que a gente chama de vários cânceres, né? Fatores como a dieta, o alimento gorduroso, o alimento da gordura animal também está muito implicado com potencial de desenvolvimento, com a potencial causa de tumores de toda a ordem, né? De todas as ordens, como por exemplo tumor de mama, tumor do aparelho digestivo e também o câncer de próstata. Para exemplificar isso, vou dar o exemplo dos estudos que viram a população americana comparado com a população japonesa. Os japoneses têm baixíssimo índice de câncer de próstata comparado com outras populações. A dieta deles predominantemente é arroz e peixe. Contudo, se tu pegas a população japonesa que migrou para os Estados Unidos e que passou a ter a dieta americana, esta população de japoneses que vive nos Estados Unidos tem o mesmo índice de câncer do americano. Ou seja, ele passou a desenvolver o mesmo potencial de risco tumoral que um cidadão americano e que não tinha esse potencial quando vivia no Japão. Ou seja, a dieta tem que estar implicada, com certeza, com o risco de desenvolvimento da doença. Quer dizer, existem implicações importantes. Isso pensando só em estudos epidemiológicos. Se a gente for pensar em estudos biológicos mesmo, do ponto de vista de fisiologia, de fisiopatologia, a gente teria outros detalhes aí que poderiam estar influenciando, de fato, o crescimento da doença. Fora isso, o padrão hormonal também, né? Se sabe, por exemplo, não que homens com muita testosterona tenham risco de câncer, pelo contrário, a gente sabe que homens com um nível maior de testosterona têm um risco mais baixo, a gente chama isso de paradoxo da testosterona, né? Por que homens que têm testosterona mais alta teriam menos câncer de próstata e homens com testosterona mais baixa mais câncer de próstata? Isso é um fator que ainda está sendo pesquisado. O fato é que a testosterona é um dos alimentos também do câncer de próstata. E, obviamente, aqueles pacientes que acabam tendo algum tipo de supressão da testosterona, seja por uma questão própria do organismo dele, ou seja, ele deixa de produzir testosterona, ele passa a ser um paciente protegido, vamos dizer assim, do desenvolvimento da doença. Agora, não se recomenda, obviamente, fazer a supressão da testosterona como prevenção. Por quê?
porque isso implica numa série de efeitos colaterais, né? Desde risco de osteoporose, né, no homem, até a questão da sexualidade mesmo, né? A baixa da libido, baixa da capacidade erétil, então não é por aí. Mas é só para pontuar que existem uma série de fatores. Então, fatores hormonais, fatores da dieta, fatores de maus hábitos, a baixa atividade física também está implicada, a obesidade também está implicada com o desenvolvimento da doença. Então, nós precisamos pensar nesses aspectos como fatores, inclusive, que podem ser preveníveis, né? Fatores de risco que poderiam ser minimizados através de mudança comportamental. Isso é o mais importante. Muito bem, Dr. Marcos, são informações importantíssimas, a gente cumprindo aqui o nosso papel de utilidade pública, levando essas informações todas, e como o assunto é bastante extenso, nós vamos fazer um breve break e em seguida a gente volta com mais informações, vamos falar aí sobre as questões das cirurgias e também com relação às questões dos sintomas. Então continue ligado que num instante só a gente volta. Imagine se você tivesse 95% de chance de encontrar o amor da sua vida. Seria ótimo. E se você tivesse 95% de chance de passar no vestibular? Assim fica fácil. É tudo que eu quero. E se a sua chance de ganhar na Mega Sena fosse de 95%? Tudo isso. Adorei essa ideia. Faça mamografia regularmente. A chance de curar um câncer de mama descoberto cedo é de 95%. Então, estamos de volta, continuamos aqui no quadro Alô Doutor, tratando de um tema que realmente é muito importante, e em especial para o universo masculino, que é o câncer de próstata. Quem está conosco, participando desse programa especial, é o Dr. Marcos, trazendo essas informações maravilhosas aí, ele que é urologista e especialista nessa área aí, trazendo essas informações. E por falar nas questões da especialidade, da especificidade, inclusive, que se introduz dentro das questões aqui que o pessoal nos encaminha, eu gostaria que o senhor abordasse agora a questão dos sintomas, porque isso realmente é o que faz toda a diferença, inclusive na hora da pessoa começar a perceber alguma mudança. Essa percepção de sintomas, César, na verdade, ela acontece via de regra na doença mais avançada. Então, o sujeito que tem o desenvolvimento tanto de alguma doença benigna da próstata, seja uma prostatite, uma inflamação da próstata, seja o crescimento benigno da próstata e o câncer nas suas fases mais avançadas, ele pode ter a percepção de um jato mais fino, ele pode ter a percepção de um jato intermitente, ou seja, aquele jato urinário onde ele urina um pouco e para, outro pouco e para, sensação de gotejamento, necessidade de ter que acordar à noite para ir urinar, eventual aparecimento também de uma coisa chamada hesitação, ou seja, ele chega para urinar e fica horas ali esperando, horas não digo, mas vários minutos ali até que a urina resolva sair. Então são manifestações de distúrbios que sugerem obstrução da próstata, obstrução da saída da urina, porque a próstata é uma glândulazinha que fica abaixo da bexiga e o canal da urina passa dentro da próstata. Então no momento em que a próstata adoece, ela pode dar sintomas justamente como se fosse uma rolha no bocal de uma garrafa. E essa percepção é importante. Só que na doença inicial ela não dá sintomas. Então, no caso do câncer de próstata em estágio inicial, ele absolutamente não dá nenhum sintoma, o paciente não sente nada. Então, justamente por isso a importância de se fazer a rotina anual, quer dizer, o sujeito faz a sua revisão com o seu urologista, vendo o exame de PSA, fazendo o exame de toque, isso preventivamente no sentido de que ele não tem sintoma algum, mas ele está ali para detectar precocemente se a doença existe ou não, para que ele possa justamente ter as melhores chances de curar a sua doença e efetivamente se ver livre do câncer. Realmente são
pequenas coisas que se pode fazer no dia a dia e dá todo um diferencial nessa questão, até porque, como o senhor disse, são 3 segundos, né? E a pessoa fica sabendo se está ou não com algum problema e, detectando alguma coisa, precocemente pode fazer a sua cura, inclusive, que eu acho que é o que é bom a gente destacar aqui nessa questão. Mas, em não acontecendo, existem as questões da cirurgia. Né? E quando é necessária uma cirurgia, doutor Marcos, o pessoal se preocupa muito, inclusive, com o seu desempenho sexual, disfunção erétil, alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria, claro, que o senhor entrasse nesse tema agora. Importante salientar que a cirurgia é uma das opções terapêuticas para o câncer de próstata. Eu diria que a mais efetiva no sentido de erradicar a doença e de oferecer a cura. Mas nós temos também a radioterapia. A radioterapia tem um potencial de cura. A gente costuma dizer para o paciente, né, isso do ponto de vista mundial, se detecta um índice aproximado de 60%, 70% de chance de cura com a radioterapia. Todavia, nunca esquecer que em torno de, e são vários estudos já reproduzidos também, que mostram que até 2 anos após um tratamento radioterápico do câncer de próstata, em torno de 40% a 50% dos pacientes que são rebiopsiados para controle da doença, ou seja, ver se a doença foi eliminada só com a radioterapia, em torno de 40% a 50% ainda tem doença. Ou seja, ela tem um potencial ainda de não oferecer cura em um bom percentual de pacientes. E já a cirurgia teria esse percentual maior, podendo chegar até índices de 90%, 95%, dependendo do estágio da doença. Então a cirurgia realmente é a grande opção, é o grande baluarte, vamos dizer assim, do tratamento do câncer da próstata. Agora, obviamente, é um tratamento que pode ter seus efeitos colaterais, né? E entre os efeitos possíveis após a cirurgia tem a questão da disfunção erétil, sim, né? Em torno de 30%, 50% dos pacientes, dependendo da idade, quanto mais idosos, mais chance de desenvolver a disfunção erétil, quanto mais jovem, menor chance de desenvolver, podem ter de fato o surgimento da disfunção erétil após a cirurgia. Por que isso? Porque a cirurgia, quando se retira a próstata, se retira muito próximo da área dos nervos que dão a ereção e dos vasos sanguíneos que favorecem a ereção. Então hoje nós temos técnicas mais precisas para justamente preservar esses nervos. A gente chama de cirurgia preservadora de nervos e de vasos. Isso é possível fazer, todavia a gente não tem como dar uma previsão exata para o paciente de que se ele vai ou não ter o resultado, né, do efeito colateral da disfunção erétil. Mas os índices têm sido cada vez menores. Por quê? Porque a técnica vem se desenvolvendo cada vez mais. Por outro lado, a questão também da incontinência urinária, que é um outro efeito colateral da cirurgia, esses índices são bem menores, né? O máximo que se observa é em torno de 2% a 5% de pacientes que ficam com incontinência urinária após 1 ano da cirurgia. Ou seja, a incontinência urinária é um problema menor, né? Menor no sentido de permanência do problema, mas obviamente todo paciente que sai de uma cirurgia, ele não sai 100% continente num primeiro momento, mas ele vai ganhando continência à medida que as semanas passam, cada vez mais. Esses 2 efeitos também existem na radioterapia. A diferença é o tempo de surgimento. Enquanto que na cirurgia, tanto a disfunção erétil quanto a incontinência podem acontecer já de imediato após a cirurgia, mas virem a se recuperar com o passar das semanas, na radioterapia é o contrário. Na radioterapia, os sintomas, né, efeitos colaterais de disfunção erétil e incontinência não existem no primeiro momento que é feita a radioterapia, mas eles vão crescendo em ocorrência à medida que o tempo passa, porque obviamente a cicatrização, o tecido queimado pela radiação, ele acaba desenvolvendo esse tipo de alteração. Então, os 2 efeitos podem acontecer em qualquer uma das abordagens, tanto a cirúrgica quanto a radioterapêutica. Contudo, existe a questão de que a radioterapia tem 2 efeitos colaterais a mais do que a cirurgia. Esses 2 efeitos colaterais a mais são o risco de cistite radioativa, ou seja, uma inflamação crônica da bexiga só pela radiação,
e o risco de inflamação crônica do reto, né, do intestino, que acaba ficando irritado também pela radiação, queimado pela radiação, e a gente chama isso de retite, né? O paciente muitas vezes tem dores, né, ao evacuar, dores na região do ânus persistente em decorrência do efeito da radioterapia. Então são duas abordagens importantes, mas duas abordagens não isentas de seus efeitos colaterais, né? E que, obviamente, se tem hoje no mundo como a mais utilizada a abordagem cirúrgica para o tratamento e cura do câncer de próstata. Fora isso, temos uma série de outras tecnologias ainda, muitas já sendo aplicadas, algumas outras em estudo, mas que realmente todas elas trabalham pela questão de ou queimar o tecido, ou congelar o tecido, ou de alguma forma buscar a destruição do tecido tumoral, tentando preservar o máximo possível das funcionalidades deste homem, né? Muito bem, realmente são questões importantes, né, levantadas aqui e muito bem colocadas, né, com o seu conhecimento nesta área, e que fazem um convite à reflexão, que é muito mais fácil, né, a pessoa ter aquele hábito de fazer os seus exames precocemente, né, para evitar, ou periodicamente fazê-los, no caso, para que precocemente possam, né, de identificar algum problema e assim saná-lo, né, sem maiores transtornos. Que bom que a gente possa abordar dessa forma e levar essas informações para o pessoal que está ligadinho aí com a gente. Mas, doutor Marcos, nós temos aí uma questão também que entra na pauta do dia, que é a questão do câncer nos testículos. E eu gostaria, claro, que o senhor colocasse alguma dessas questões aí, para que o pessoal começasse também a entender melhor o que acontece e o que causa esse tipo de problema. Falar em causa de câncer é uma coisa complicada, né? Tirando esses fatores que a gente coloca como riscos, né? Então, assim, realmente a idade de risco para o desenvolvimento do câncer de testículo é em torno de 20, 30 anos. Existem alguns outros fatores associados, como, por exemplo, aquele homem que acaba tendo o testículo retido, né? Fica retido ou no canal inguinal, né, junto à cintura, ou fica retido dentro do abdômen. Esse homem também tem um risco estatístico, genético, de vir a desenvolver o câncer de testículo. Mesmo que ele faça a correção do testículo, né, colocando ele na bolsa, existe o risco de desenvolvimento do câncer, por fatores genéticos. Agora, o que é mais importante no câncer de testículo? A capacidade que nós temos por um exame simples, que é o autoexame dos testículos, quer dizer, o homem, enquanto se lava no banho, poder palpar, aproveitar que está se ensaboando, ele palpa o testículo à procura de caroço, né, de alguma anormalidade no tecido, rugosidade, alguma alteração que possa significar eventualmente a presença de um tumor testicular. Então o exame é muito simples, é muito fácil de fazer e pode ser feito por todo homem, através de um autoexame, né? Esta é a importância. Também é importante salientar que o tumor do testículo não dá sintomas, via de regra, a não ser o aumento do volume, na maior parte das vezes. É muito difícil um tumor do testículo surgir como dor testicular, né? E um aumento súbito. Não, normalmente é um aumento progressivo. Pode surgir como um carocinho, esse carocinho vai crescendo, muitas vezes sem sensibilidade aumentada, nada, e à medida que isso vai acontecendo, o testículo vai aumentando de volume, e quando nós temos ali o desenvolvimento então, de um tumor testicular, que por avanço da ciência, né, por graça e obra, né, de todas as pesquisas, né, o apoio que existe dentro da maciço investimento também da indústria farmacêutica nesse sentido, se consegue hoje dispor de muitos tratamentos do ponto de vista quimioterápico, claro, obviamente sempre prevendo a retirada do testículo com tumor, e no momento seguinte, né, como é um tumor que pode metastatizar, mandar pedaços adiante de uma forma muito fácil, normalmente se utiliza também o tratamento quimioterápico para o tratamento desses pacientes. E o potencial de cura do câncer de testículo é muito alto, chegando a índices como 98%, né, dependendo do tipo de tumor. Então, e dependendo do estágio, mas assim, a chance de cura realmente é grande do tumor de testículo. Contanto, novamente, que a gente possa estar diagnosticando ele, quanto mais precoce, melhor. Essa é a grande mensagem que tem que ficar para toda a audiência de vocês. Muito bom. Em falar em questão de audiência, claro que o pessoal ligado aí com a gente, cada vez mais prestigiando, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E eu quero aproveitar, doutor Marcos, agora nos minutos finais aqui da nossa entrevista, para as suas considerações e, é claro, agregando aquilo que julgar importante nesse momento, inclusive com alerta para o pessoal que está aí acompanhando a nossa programação. Em
Bem, primeiramente agradecer mais uma vez o convite que foi feito pela Associação Zona Norte para que eu pudesse estar aqui dando essa informação para vocês, para uma audiência que é qualificada, que é uma audiência que vai estar, obviamente, servindo também como uma forma de difusão da informação. É muito importante que a gente possa ter multiplicação dessa informação através, né, da passagem de todos os detalhes ou as noções que a gente discutiu aqui, também para o seu familiar, né, para o pai, para o filho, para o irmão, quer dizer, que isso realmente possa chegar o máximo possível de pessoas. E, como consideração final, assim, não tenha medo do seu urologista, realmente pode procurá-lo, ele é um médico treinado, capaz, está justamente ali disponível para poder oferecer todo o seu conhecimento no sentido de detectar precocemente todas as doenças relacionadas ao aparelho urinário e ao aparelho genital masculino e que está à sua disposição. Então não tenha medo dele, procure o seu urologista, homem, procure o seu urologista anualmente, né? E mulher também pode procurar o seu urologista também pelo menos com uma frequência a cada 5 anos eventualmente para fazer o controle das afecções do trato urinário que também afligem as mulheres, né? Isso é muito comum, muitas vezes os pacientes perguntam, doutor, por que tem tanta mulher na sua sala de espera? Eu digo, porque mulher também tem rim, bexiga, né? Então nós temos a questão de atender, obviamente, todas as peculiaridades e as doenças que afetam o trato urinário, né? Não apenas os homens, mas também as mulheres. Mas em especial, obviamente, o foco é poder dar a chance hoje, através do conhecimento urológico, para que os homens possam chegar à expectativa de vida que hoje é observada nas mulheres, nas gaúchas e nas mulheres brasileiras, que é uma expectativa ao redor de 76, 77 anos, enquanto que o gaúcho brasileiro vive em média 68 anos. Então nós temos muito trabalho pela frente, né? E contamos com a ajuda de todos, vocês estão convidados também. Muito obrigado. Maravilha. Então, informações aí, claro, o quadro do doutor sempre prestando, né, o serviço que a comunidade aí já conhece e sabe, são mais de 10 anos de atuação e, é claro, a gente fica gratificado de poder levar informações que realmente vêm e vão fazer a diferença, né, no dia a dia, e essa é a nossa contribuição. Da mesma forma, queremos agradecer ao Dr. Marcos Dias Ferreira por estar aqui conosco. O Dr. Marcos é urologista, uro-oncologista também, tem especialização nessa área do trato do câncer, né, na questão masculina, e é claro, como ele colocou, as mulheres também o procuram, quer dizer, tem essa conotação também diferenciada, até porque o pessoal às vezes confunde. Que bom que ele colocou dessa forma, até para esclarecer e ficar mais tranquilo o entendimento. Então, quero informar a você que o Dr. Marcos trabalha ali no Instituto Kaplan, que fica na rua Olavo Bilac, número 805. O telefone que também está no rodapé do vídeo é o 3333-7933, muito fácil de gravar. Repetindo mais uma vez, 3333-7933. E é claro, né, fica os nossos agradecimentos aí pela sua audiência. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença.